Olá, meus amigos. Olha, hoje eu quero fazer algo diferente com você. Quero trazer nesse vídeo para você assuntos diferentes da política que a gente tem tratado nos últimos dias, mas são assuntos que vão mexer com você. Eu quero falar com você rapidamente sobre o que é a falta de Deus na vida de uma família, na vida de uma pessoa. E para isso a gente vai falar infelizmente, de crianças que foram sacrificadas. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, mas rituais que rituais ao inimigo de Deus, digamos assim. Magia negra, crianças mortas, oferendas, falta de Deus na vida das famílias, falta de Deus na vida das pessoas, falta de Deus na vida da nação. Sobre isso eu quero falar rapidamente com você nesse vídeo. É apenas um desabafo de quem estava procurando notícias aqui para trazer para você e acabou se deparando com algo que mexeu com o meu coração e vai mexer com o teu também. Tá bom? Antes eu peço, como sempre, preciso, que você mande para todo mundo, que você curta, comente, que você compartilhe, que você me ajude a alcançar as pessoas para falar com eles de assuntos variados, inclusive nesse momento muito sobre política, mas sempre tendo com base a nossa fé e os nossos princípios cristãos. Gente, olha que tristeza acontecendo a nível mundial. E são notícias que normalmente não são divulgadas. São notícias que trazem um impacto que a imprensa não quer. Não, por um lado até vende jornal, como a gente dizia antigamente, ou dá acesso ao site. Mas por outro não traz patrocínio. Ninguém quer atrelar o nome a esse tipo de notícia, então acaba não valendo a pena. Mas se você abrir hoje aí as notícias a nível mundial, além da morte lá do líder do Hezbollah, aquele ataque que Israel fez, que está se falando muito, e é um assunto que a gente pode tratar em outro vídeo, mas não nesse. Além disso, você vai encontrar ali lá embaixo, nas últimas notícias, algumas coisas que merecem reflexão, do quanto faz falta Deus na vida das pessoas, das famílias. E fico alerta para nós, que somos pais, que somos avós, o quanto é necessário você trazer Deus para dentro da sua família, ser Jesus Cristo para conviver dentro da sua casa. Olha só o que está acontecendo. Quero começar com uma notícia que acontece aqui no Brasil, muito triste, difícil até de comentar. Preciso até, como já falei, tomar cuidado com as palavras aqui que vou trazer para você. Mas um menino, um garoto, ele foi sacrificado pela própria mãe. Esse menino, ele teve o seu pescoço cortado, seu corpo separado da cabeça, ou a cabeça separada do corpo. E por que isso acontece? Para oferecê-lo como oferenda a Moloque, ao inimigo de nossas almas. Assim como era lá no passado, assim como foi quando Jesus nasceu e o rei mandou cortar a cabeça de todas as crianças até 2 anos. Assim como foi quando Moisés nasceu e naquela época também eram sacrificadas as crianças. E continua sendo. A gente aqui não percebe. No Brasil e fora dele também. Olha só, menino perde a vida em escola como parte de ritual de magia negra. Você está vendo aí, vou colocar para você a matéria, você vai lendo comigo e eu vou ter que trocar algumas palavras aqui pela questão do YouTube, tá? Diretor e professores foram presos e o pai do diretor também foi preso. Foram 5 pessoas no total. Um aluno que perdeu sua vida em um dormitório na escola, isso no norte da Índia. Aconteceu esta semana, parte de um ritual de magia negra. A crença é que esse ritual traria prosperidade para a escola, segundo a polícia. Eu vou contar a história para você, para a gente não perder muito tempo, mas está no Pleno News de hoje e você pode acompanhar lá. Essa criança ela foi sacrificada dormindo. O pescoço foi apertado até ela perder a vida. Foi encontrada pelos colegas de manhã cedo, isso na terça-feira, segunda-feira. Domingo foi quando aconteceu. E aí o diretor, ele, o pai dele, mais 2 professores, fizeram isso. E o que acontece? Ele colocou essa criança no carro, tentou sair com ela, a família deu falta no filho, não conseguiu contato com ele, informou a polícia que localizou a criança, fez a autópsia e chegou à conclusão que foi um sacrifício. E eles acreditavam que ia trazer prosperidade para a escola e para eles esse sacrifício. É exatamente o que a Bíblia nos ensina a respeito de Moloque, o sacrifício da criança. Assim como a gente entende que o aborto também é isso, outras motivações,
questão do desespero do momento, mas no final o objetivo é sempre entregar a vida daquilo que é mais precioso, que são as nossas crianças, os nossos filhos, muitas vezes, para o inimigo de nossas almas. Muito triste isso que aconteceu. Aconteceu na Índia. Não é o primeiro caso. Eles tentaram contra uma criança, não deu certo. E aí no domingo à noite, essa criança morava na escola, provavelmente, não diz a matéria, mas residia muito longe, e prova que ela tinha contato com os pais, e que quando eles não conseguiram contato com ela na manhã de segunda-feira, eles já entraram em contato com a polícia, porque não era normal. Então, os pais eram sim amorosos, atenciosos, pelo menos dá a entender a matéria, mas provavelmente por falta de condições a criança morava longe e morava na escola. E lá ela perdeu a sua vida para ser dada como sacrifício. Me lembra aqui a história de Isaac, né? E Deus livra na hora em que Abraão vai sacrificar, porque Deus não aceita o sacrifício de inocentes, de filho. Deus deu o filho dele para que nós não fôssemos sacrificados. Mas ainda tem gente que faz isso, é falta de Deus. Olha outra situação, e essa no Brasil. Tão triste quanto, acho que mais triste ainda, porque trata-se de uma mãe. Mãe é acusada de separar a cabeça da criança, que eu comecei falando, do corpo. Próprio filho, 6 anos. Isso aconteceu em João Pessoa, também nesta semana. Olha, no local foram encontrados vídeos de rituais satânicos, como decapitação de um gato e um gato agonizando. Até a foto dela aqui, a criança no colo, lógico que foi embaçada ali a criança, né, para não aparecer, não pode. A Polícia Civil da Paraíba identificou Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, mulher acusada de, com uma faca, tirar a vida do próprio filho, separou a cabeça da criança do corpo. Isso de apenas 6 anos, em um apartamento na região metropolitana de João Pessoa, na sexta-feira, dia 20. Maria morava no local há cerca de um mês, não era conhecida pelos vizinhos, e aqui vem a tristeza. Olha só, eles relatam que não sabem o motivo, mas testemunharam gritos na madrugada. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Maria com uma faca na mão e a cabeça do próprio filho no colo. Estava separado do corpo, né? Ela teria tentado tirar a própria vida. Foi contida pela equipe policial, sendo ferida por disparos durante a abordagem. Em seguida foi socorrida ao hospital. Quer dizer, ela estava tentando contra ela mesma, a polícia teve que atirar para evitar que ela concluísse, seria o intento. Ela está hospitalizada em estado grave. Também num ritual. Alguns detalhes merecem a nossa atenção nessa situação que aconteceu em João Pessoa. Essa mulher tinha 26 anos, a criança tinha 6. A criança foi morta por ela, foi decapitada. A polícia encontrou ela com a cabeça da criança no colo. Antes, ela já havia tentado decapitar um gato que estava agonizando no apartamento em outro quarto. Para a polícia poder parar ela, segundo outras matérias, como por exemplo o repórter pb.com.br, que é lá da Paraíba, dá conta de que a polícia teve que atirar 14 vezes nela, porque ela tentava contra a própria vida. Então, veja bem, imagina a cena, ela estava com uma faca na mão, tentando contra a sua própria vida, não contra os policiais. E para parar ela, os policiais tiveram que atirar, certamente em membros, braço, perna, para que ela parasse com aquela ação. Ao todo, 14 vezes ela teria sido atingida aí por disparos dos policiais para que ela não tirasse a própria vida, não cumprisse intento. E buscando informações atualizadas, ela está entubada, está hospitalizada. Mas fica a reflexão, né? Que tristeza. Para nós que conhecemos o Deus vivo, o Deus de Israel, isso é a falta de Deus. Esse é o tal do vazio, é a falta de Deus na presença da pessoa, da família. Ela estava oferecendo como um sacrifício. Primeiro um gato, depois o filho. E aí não se sabe dizer ainda se ela seria um terceiro sacrifício ou se a cena que ela viu levou ela a tentar contra a própria vida. Agora, para não usar uma palavra que você, que é evangélico, principalmente sabe bem qual é, eu vou dizer que ela estava transtornada, para não falar que ela estava outra coisa. Já que mesmo sendo alvejada 14 vezes, ela continuava tentando tirar a própria vida. Fica aí a reflexão. Olha que criança linda,
A mulher também é uma mulher jovem, bonita, com a vida inteira pela frente, tanto ela quanto o filho. E essa situação que acabou com a vida da criança, mas não entenda errado, acabou com a dela também. E certamente acabou com a da família toda. E isso é o que acontece quando nós não temos a presença de Deus na nossa vida. Um ritual, mesma situação. Ritual de magia negra. Lá foi uma criança no colégio, aqui é um filho, mas para negociar, barganhar. Nesse caso aqui, talvez algo mais da alma mesmo, né? Até porque além de tirar a vida do filho, ela estava tentando contra dela mesma. Lá uma questão, lá na Índia, uma questão de prosperidade na visão deles. Você lembra que como eram feitos os sacrifícios a Moloque? A gente tem um vídeo aqui no canal que fala disso. Na antiguidade, Moloque recebia as crianças para que os pais tivessem vida longa e prosperidade. Era um sacrifício, eles trocavam o filho com o inimigo de Deus em troca de sucesso e de prosperidade para eles. A situação se repete, gente. Se não tem Deus na tua vida, vai ter esse tipo de coisa. Ou você traz Deus para dentro da tua casa. Você que é pai e está me ouvindo, ontem a gente teve um culto de homens maravilhoso aqui na minha igreja. E eu ouvia de um pai dizendo: eu abandonei, saí da igreja e estava numa vida totalmente errada e os meus filhos estavam sofrendo. Outro disse: eu estava numa vida errada, estava em depressão, tentei contra a minha própria vida e deixei todo o peso nas costas da minha esposa. Mas Deus reconstituiu, Deus transformou. A presença de Deus muda tudo na tua vida. E eu não sou pastor, não estou pregando para você, estou dando um testemunho. Quando você traz Deus para dentro da tua casa, as coisas mudam. Porque existe um espaço, entenda. Se você não colocar Deus nesse espaço, vai entrar outra coisa. Sabe quando a pessoa fala assim: eu sinto um vazio tão grande? Não existe vazio, meu irmão. Esse vazio é a falta de Deus, mas nesse lugar ele não está vazio, porque quando Deus não está ali, lembra que a Bíblia fala daquela pregação que faz os 7 demônios, um é mandado embora, a casa é limpa e ele volta e traz mais 7, é exatamente o que acontece. Se nesse espaço que você chama de vazio não tem Deus, ele vai estar cheio da presença do inimigo, e daí acontece esse tipo de situação. Triste, né? Comenta para mim o que você acha disso. Eu sinceramente não estou tentando aqui ainda processar essas informações. E eu encerro dizendo para você, e não é política não, tá? Não estou falando de política, estou falando de país. Olha só como é triste. A Bíblia diz que todo aquele que abençoar Israel será abençoado. E todo aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Quer dizer, quem for favorável a Israel tem o favor de Deus. Quem for contrário a Israel não tem o favor de Deus. E aí a gente vê o nosso país amanhecer com uma manchete assim, ó. O antagonista. Olha só o que diz o antagonista, que não é um jornal contrário ao Lula, nunca foi, mas fala em relação ao nosso presidente. Lula quer paz, desde que Ucrânia e Israel sejam varridos do mapa. Quer dizer, a matéria está aqui, não vou nem ler para você, porque a intenção nesse momento que não é falar de política, é falar de Deus e a necessidade dele nas nossas vidas. Mas a Bíblia é clara, eu vou encerrar dizendo isso para você. Aquele que abençoa Israel, Deus abençoa. Aquele que amaldiçoa Israel, Deus amaldiçoa. A Bíblia diz que aquele que é favorável, porque o abençoar uma das traduções seria o ter favor. Então aquele que dá favor, que tem favor, aquele que é favorável a Israel, tem o favor de Deus. E aquele que é desfavorável a Israel tem o desfavor de Deus. E aí a gente vê o presidente da República, aquele que foi eleito por nós, para ser o nosso representante. Ele também é o nosso representante no mundo espiritual. E aí a matéria vem e diz que ele quer paz. Veja bem, ele quer paz entre a Ucrânia e a Rússia, desde que a Ucrânia seja varrida do mapa. E ele quer paz entre Israel e os povos lá vizinhos, desde que Israel seja varrido do mapa. E essa não é uma visão minha, é uma visão da mídia. E é triste demais, porque isso vai trazer sobre a nossa nação o desfavor de Deus. Para não dizer para você que nós seremos amaldiçoados pelo homem que nós colocamos lá à frente para nos representar. Ele é o nosso Saul e poderia ser o nosso Davi. Nesse momento, ele está jogando no time do inimigo, contra cada um de nós que acreditamos no Deus vivo. Mas fica aí apenas a reflexão nessa manhã de sábado. Deus abençoe muito você, a sua casa. Na sua casa nunca falte o pão, nunca falte o azeite e, principalmente, nunca falte a presença do Senhor. Deus abençoe muito, até o próximo vídeo.